O Internacional ganha 4 reforços agora para o jogo do final de semana contra o Fortaleza, que deve marcar a despedida de D'Alessandro. Lembrando que para quem é sócio torcedor de qualquer categoria, tu não paga absolutamente nada nessa partida, então é uma boa oportunidade para tu ver aí a despedida do Dali. Outra coisa que a gente vai falar é se o Wanderson vai estrear agora no próximo domingo. O jogador contratado há mais de 3 semanas ainda não estreou no Internacional, e a tendência é que contra o Fortaleza o Wanderson já deve ganhar uma minutagem. Além disso, vamos falar sobre o Alan Patrick e quando que ele deve estrear, já que o Alan Patrick vem de lesão e está totalmente sem ritmo de jogo, e as expectativas para a estreia do Alan Patrick não são nada boas. Vamos falar também sobre o que a Conmebol fez com os novos reforços do Inter. Alguns reforços ela permitiu que jogasse ainda na fase de grupos e outros reforços não, apenas nas oitavas de finais. Essas e muitas outras informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Fala colorados, então vamos atualizar aqui junto as informações do Internacional. Só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, porque ajuda aqui muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante para a gente tentar bater a meta de 16 mil colorados até o final desse mês. Então já aproveita e te inscreve nesse canal, que é muito importante, tá bom? E também lembrando que no terceiro link na descrição tem a galera da Invictus. Se tu quer comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube, compra lá na Invictus, porque utilizando o cupom TAINAN10 tu ganha 10% de desconto. E lá as camisetas sem frete grátis, parcelamento sem juros, e tu ainda pode personalizar a tua camiseta. Lembrando que uma camiseta sai por 130, duas por 240 e 3 por 330. E ainda utilizando o cupom tu vai ganhar mais um descontaço ainda. Então não perde tempo e compra lá. Vamos começar então aqui com as informações do nosso Colorado. Primeiramente falando sobre esses 4 reforços que o Internacional vai ganhar agora para o jogo contra o Fortaleza. Lembrando, para deixar muito bem claro, que essa partida vai marcar, como eu falei anteriormente, a despedida do D'Alessandro. Então já é uma motivação a mais para esses jogadores, já que a despedida do ídolo vai acontecer agora contra o Fortaleza. Mas falando sobre esses 4 reforços que vão atuar e podem atuar contra o Fortaleza. Primeiro é o lateral esquerdo René, que foi contratado já e já está totalmente com ritmo de jogo. Só não jogou contra o Guairenha porque ainda a Conmebol não tinha permitido, que é algo que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Então o René vai ser um primeiro reforço, já vai estar completamente à disposição do técnico Alexander Medina. Além do René, é o Wanderson, que eu vou falar logo mais também, deve já estar relacionado para essa partida contra o Fortaleza. Vamos falar também sobre agora jogadores que voltam de lesão, por exemplo, como o David. O David já tem uma possibilidade de ficar no banco de reservas, então é um jogador que já pode, inclusive, daqui a pouco ficar aí no banco contra o Fortaleza. Deve ser um outro reforço que o Colorado deve ganhar. E além desses 3 nomes, o Internacional ainda vai ter o reforço do Vitão, que já esteve relacionado contra o Guairenha e agora vai ter uma minutagem maior de jogo. E basicamente totalizam os 4 reforços que o Inter, por exemplo, não tinha na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Mas eu quero falar especificamente no caso do Wanderson. Por que ele não estreou ainda? O jogador que chegou ainda no Campeonato Gaúcho, onde ele não poderia estrear naquele momento, ele não poderia jogar todo o finalzinho ali do Campeonato Gaúcho, e ele vem já há bastante semanas fazendo um reforço muscular, porque ele tinha voltado do futebol russo, ele teve uma lesão muito recentemente lá no futebol russo, e ele chegou no Internacional ainda sem ritmo de jogo, por causa que tudo estava acontecendo, a guerra que estava acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Basicamente o Krasnodar tinha parado, e por isso que ele estava sem ritmo de jogo. Ao longo dessas semanas ele conseguiu já ganhar o ritmo de jogo, conseguiu fazer vários trabalhos à parte, reforços musculares, e o Wanderson vai estar à disposição do treinador já na partida agora do próximo domingo. Ou seja, é um jogador que o Inter vai ganhar. Acredito que não deve começar como titular da partida, mas deve começar no banco de reservas e entrar ao decorrer da partida. Agora eu quero falar de um outro jogador, que é o caso do Alan Patrick. O Alan Patrick também foi contratado agora no último dia da janela de transferências, e o Internacional basicamente o Alan Patrick, ele fez recentemente uma cirurgia de hérnia, então basicamente ele ficaria assim um tempinho fora, só que esse tempo já está basicamente esgotado, ele está 100% assim na questão lesões, ele não sente absolutamente nada, porém ele está sem ritmo de jogo, ele precisa fazer a mesma coisa que o Wanderson fez, ganhar ritmo de jogo, fazer reforço muscular,
titular já para conseguir aguentar 90 minutos ao longo da temporada. Ou seja, a gente deve ver o Alan Patrick estrear no Internacional basicamente ali no finalzinho, começo de abril, na partida entre o Avaí e na partida entre o Juventude. Como o Alan Patrick não pode atuar na Sul-Americana, só a partir das oitavas de finais, caso o Inter classifique, o Alan Patrick só vai jogar por enquanto o Campeonato Brasileiro. E entre a quarta rodada, que é contra o Avaí, e entre a quinta rodada, que é contra o Juventude, é ali que o Alan Patrick já vai poder estar à disposição do treinador. Antes disso, improvável. O caso do Pedro Henrique, que já está inclusive em Porto Alegre, então já está treinando no CT Parque Gigante, também é a mesma coisa. O Pedro Henrique deve estrear entre o Avaí e entre o Juventude. Esses dois atletas devem estar à disposição, e aí o Inter vai ter os 14 reforços que tinha já contra o Juventude na quinta rodada. Então, a partir da quinta rodada, o Inter vai ter todos os jogadores à disposição do treinador. Agora eu quero te falar sobre essa ação que a Conmebol fez de vetar alguns reforços. Lembra que eu tinha falado que o Inter tinha feito uma lista de jogadores que ia ter contratado, uma lista de boa-fé para a Conmebol. Caso esses jogadores fossem contratados, eles poderiam atuar na primeira fase. O Inter enviou ali jogadores, por exemplo, como o lateral esquerdo René, como o zagueiro Vitão, como Alan Patrick e algum desses atletas. Só que a Conmebol vetou algum desses nomes para a primeira fase. Por exemplo, o nome do Vitão, ele foi liberado para jogar a primeira fase. O nome do René foi liberado para jogar a primeira fase. O nome do Alan Patrick, esse só foi liberado para jogar a partir das oitavas de finais. O Pedro Henrique era um nome que não estava nessa lista de boa-fé da Conmebol. Mas os nomes que o Inter tinha botado, tem nomes ali que o Inter nem conseguiu contratar. Então esses eu nem falo. Mas os jogadores que foram contratados, com o caso do Alan Patrick, a Conmebol só deixou o Alan Patrick, por exemplo, estrear a partir das oitavas de finais. Então dessa lista que o Inter fez de boa-fé, alguns jogadores a Conmebol liberou, outros jogadores a Conmebol deixou até apenas para as oitavas. Eu acho que até a Conmebol fez isso para dar uma equilibrada ali no grupo do Internacional. Mas eu quero falar sobre a principal notícia desse vídeo, que eu quero falar sobre a folha salarial. Muitos estão me perguntando, quanto que tá a folha do Inter? Subiu muito a folha salarial do Inter ou abaixou substancialmente a folha salarial? Eu quero destacar que no começo do ano o Inter começou com uma folha de 6 milhões e meio de reais, porque tinham saído vários jogadores ali naquele começo da temporada, como Marcelo Lombo, Sarabia, Lucas Ribeiro, vários atletas deixaram ali o Inter ali naquela troca de temporada. E também ao longo dessa janela o Inter teve vários jogadores que saíram, como o caso do Cuesta, que era um jogador que ganhava meio milhão de reais, o caso do Yuri Alberto, que acabou sendo vendido, também ganhava um salário interessante, o Carlos Palacios, que ganhava também um salário interessante, o Rodrigo Lindoso, vários jogadores das categorias de base que foram emprestados ou até liberados. Então o Inter também teve ali uma baixa na sua folha salarial. Basicamente ali, se a gente fosse contar, se o Inter não tivesse contratado ninguém, hoje a folha estaria em basicamente 5,5 milhões de reais. Só que chegaram 14 contratações, né? Algumas contratações com salários baixos, outras contratações com salários altos. Por exemplo, o caso do Wanderson, que ganha cerca de 700 mil reais no Inter. O caso do Alan Patrick, que vai ganhar cerca de 600 mil reais no Inter. Ou seja, tem jogadores que ganham muito e tem jogadores que ganham pouco. Como o caso, por exemplo, do René, do Bruno Gomes. O Bruno Gomes ganha menos de 100 mil, o Alexandre Alemão ganha 20 mil reais, o René ganha 200 mil. Então tem jogadores também que ganham baixo, mas tem jogadores que vieram ganhando alto. E quanto que tá a folha do Inter? Hoje a folha do Internacional é cerca de 8 milhões e meio de reais. Entre 8 milhões e meio, tem uma variação, tem uma margem de erro, mas tá entre 8 milhões e meio e 9 milhões de reais. Tá essa a folha do Internacional. Subiu em compensação temporada passada? Subiu no máximo 1 milhão de reais. Mas isso se justifica pela venda que o Internacional conseguiu fazer nessa temporada, que foi a do Yuri Alberto, que foi vendido por 25 milhões de euros. Para deixar muito bem claro que esse dinheiro ainda não chegou por completo, mas o Inter também fez outras vendas, como o caso, por exemplo, do Carlos Palacios, que foi vendido a 8 milhões de reais, o Vinícius Melo, que foi vendido no começo do ano por cerca de 10 milhões de reais, vendido por Charlotte. Então o Inter fez algumas vendas também mínimas e deve fazer algumas outras no meio da temporada que devem enxugar a folha, como a saída do Gabriel Mercado, que é outro jogador que ganha meio milhão, o Urdo Mendes e entre outros atletas que devem deixar o Inter no meio da temporada. Mas deixa aí então nos comentários o que tu achou das informações do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o teu gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também não esquece aí de virar membro aqui no canal. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. No segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante do mercado para tu que quer ter uma melhor na performance entre quatro paredes. E também se tu quer aprender inglês de uma forma simples, fácil, rápida e descomplicada, clica no primeiro link e utiliza o cupom CANALTN para ganhar 80% de desconto. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Um grande abraço, valeu, falou e fui!